Eu não posso falar o palavrão que eu tava com vontade de falar. Puta que pariu! Estamos no Catar. Afinal, o Brasil chega ou não chega como favorito para a conquista da Copa do Mundo de 2022? Vamos falar disso e muito mais agora. Roda a vinheta. Salve, salve, galera! Isso mesmo na área, depois de um tempinho aqui sumido. Confesso que eu vou pedir desculpa aqui para quem acompanhou os meus vídeos anteriores aí. Eu sei que estou um pouco distante aqui, falta de tempo, final de ano, muita coisa, muita correria. Mas estamos aqui de volta para falar de um assunto sempre muito polêmico, que divide opiniões, que é a seleção brasileira, principalmente treinada pelo técnico Tite. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir aqui para vocês darem o seu like aqui nesse vídeo, para que vocês se inscrevam no canal, se vocês não forem inscritos ainda, que vocês deixem sua contribuição, seu comentário aqui, que é muito importante, ajuda aqui a disseminar o vídeo, né? Esse tipo de troca de ideias, de debates, ajuda muito o vídeo aí a ser bem cotado no YouTube, né? Então quero que você deixe sua opinião, o que você acha dessa seleção do Tite, se você está mais empolgado com esses últimos jogos, se você também acha que a seleção vai chegar como uma protagonista para a Copa do Mundo de 2022, então bora lá falar um pouquinho desse assunto, né? Tô gravando esse vídeo logo depois da partida contra a Argentina, que foi 0-0, era um jogo disputado no nosso país rival, nosso país vizinho, a Argentina, num jogo sem o Neymar, mas que eu acho que a atuação acabou agradando boa parte dos torcedores aqui, dos brasileiros. Conseguiram ver uma equipe muito bem compacta em campo, defesa muito segura, os volantes fazendo uma grande partida, enfim, e algumas alternativas que vão surgindo, né? Já não só desse jogo, mas de outros também, como pontas que eu acho que a seleção deixou de ter, podemos dizer assim, depois do período da Copa do Mundo de 2018, né? Acho que o Tite tem feito experimentos. Então a gente vai falar um pouquinho desse momento atual da seleção, porque muita gente critica, muita gente quer um show gigantesco dos comandados do Tite, quer drible a rodo, quer, como o Vinícius muito bem fez, uma carretilha, quer um rolinho, enfim, quer um chapéu. Tudo que é arte acaba encantando o brasileiro, mas acho que sempre existe uma cobrança muito em torno disso, né? Então a gente vai pegar uma breve linha do tempo para entender e chegar num ponto que eu quero chegar. Depois da Copa do Mundo, né, que não foi o que a gente imaginava, porque tinha sim desempenho e resultado, foi acho que o melhor momento do Brasil, quiçá na última década, né, naquele pré-Copa do Mundo e também o iniciozinho ali da Copa, com um ou outro bom jogo. O jogo da Bélgica, enfim, pelo menos na minha opinião, foi o melhor jogo do Brasil, que o time que criou mais chances, o jogo que criou mais chances naquela Copa, mas acabou não sendo classificado. A Bélgica fez um ótimo primeiro tempo, mas o segundo tempo do Brasil foi espetacular e acabou não conseguindo empatar, e, enfim, todo mundo sabe daquele fatídico dia, né? Não preciso ficar falando. Desde então, o Tite teve grandes dificuldades para montar não só o seu time, mas um esquema, ou definir uma maneira de jogar, seja com a bola, seja sem a bola, enfim, testou muito. Pandemia veio, isso acabou atrapalhando muito, não só no nosso futebol, aqui no Brasil, aqui no nosso país, mas também ao longo de todos os continentes, enfim. Então, questão física acaba pegando muito, né? Os jogadores que muitas vezes estão jogando mais do que eles estavam jogando antes da pandemia por conta de calendário encavalado, mas enfim, isso é um assunto que graças a Deus está passando e aí a gente está voltando à normalidade em todos os termos. E aí a gente também consegue começar a ver um pouco mais de execução em termos de ideias do Tite. Antes a gente via essa questão teórica presente, mas na prática a gente via que o Brasil ainda tinha vários pontos que separavam o desempenho do resultado, né? Então muitas vezes se tinha um resultado, mas o desempenho não era lá grande coisa. Acho que a grande mudança que se deu no trabalho do Tite foi na partida contra o Uruguai, né? Esse jogo que foi 4-1, indiscutivelmente a melhor atuação da seleção nesse ano de 2021, até somando com a Copa América. Enfim, a gente conseguiu ver novas alternativas, movimentações constante, troca de posições de jogadores, e lógico que acho que isso é o tipo de coisa que faz o torcedor gostar mais da seleção, que é essa capacidade de envolver o adversário, seja com drible, seja com velocidade, seja com troca de passes, enfim. Então você vê Paquetá, o Neymar, o Rafinha, que tá surgindo super bem aí, que ele que é do Leeds, faz um ótimo campeonato inglês lá, já tinha feito na última temporada. Enfim, o Antony entrando, o Vinícius Júnior agora, mais recentemente. Então
esses jogadores sendo agregados dentro do esquema, e você tendo essa capacidade de bagunçar os adversários, isso traz a torcida para próximo dos jogadores, faz os jogadores também serem mais queridos, mais benquistos, né, com relação à torcida aqui do Brasil, e isso acaba fazendo com que, né, a roda gire com mais constância, com mais naturalidade. Então você vê um jogo mais fluido, você vê essa essência do futebol brasileiro, que querendo ou não, por mais que a gente veja nos últimos anos uma mudança da forma do Brasil jogar, existe sim, lógico, não tem como a gente negar nossas origens, nossa raiz, jogadores próximos, jogadores se entendendo, jogadores trocando esse espaço, como eu falei, envolvendo mesmo os adversários com as fintas, com os dribles, e eu acho que isso faz com que o torcedor tenha mais empatia, mais simpatia, melhor dizendo, com quem ele está assistindo ali, né? Porque cria-se uma ideia de que os torcedores brasileiros precisam ver esse show, e aí, conforme nesse jogo do Uruguai, essa mudança de chave acabou acontecendo. Eu acho que gerou uma simpatia maior. E esse jogo contra a Argentina foi um jogo muito maduro, né? Como que eu estava falando. Foi um bom teste, um ótimo teste contra uma equipe que está num franco desenvolvimento. A Argentina é o time que sustenta o maior período de invencibilidade entre todas as seleções do mundo, são 27 jogos. Então isso mostra que não é um adversário qualquer. Lógico, existem jogos de menos qualidade técnica envolvendo adversários que a Argentina enfrenta, com certeza, mas ainda assim é um período bem legal de 27 jogos sem perder, já faz mais de 2 anos, se eu não estou enganado. Enfim, então foi um teste legal contra o Messi, né? O Neymar não estava em campo, infelizmente, teria sido um espetáculo um pouco mais interessante. Mas enfim, a gente sabe que os números acabam sustentando essa boa campanha que o Tite tem nas eliminatórias, né? Só vou colocar aqui na tela em termos de ilustração, porque o Brasil não cedeu chances claras de gol, ou seja, aquela chance que o cara sai na cara do Alisson ou do Ederson, enfim, o cara tá completamente livre. O Brasil não cedeu isso. Isso é muito importante num torneio a longo prazo e também a curto prazo, por que não, né? Uma Copa do Mundo, por exemplo. São 13 jogos com apenas 4 gols sofridos, 0 grandes chances cedidas, 17,3 chutes para sofrer gol e 10 jogos sem sofrer gols. Então o Brasil lidera todas essas estatísticas que comprovam essa solidez defensiva do Tite. Quanto a isso, acho que não existe dúvidas. Acho que um outro dado mais interessante se a gente estende esse raciocínio da seleção brasileira desde 2016, ou seja, desde o primeiro jogo do Tite, que foi lá contra o Equador, foi 3-0 para o Brasil na ocasião, a gente já vê que esse raciocínio mostra também essa solidez ainda mais comprovada. Com 25 jogos, 21 vitórias, 4 empates, 89% de aproveitamento em jogos de eliminatórias sob o comando do Tite, ou seja, são 25 partidas e o Brasil ainda não perdeu com ele, né? 57 gols pró, com 7 gols sofridos, é muito baixo esse número. 4,9 chutes para marcar gol, 19,4 chutes para sofrer gol, com incríveis 76% dos jogos sem sofrer gol. São 19 dos 25 sem ser vazado. A seleção do Tite mostra essa solidez. E aí a gente, começando pela defesa, lógico, né? Não vou falar muito do Alisson e do Ederson, que eles são jogadores que estão aí... tirando o Everton, acho que são os melhores goleiros brasileiros que a gente tem à disposição mesmo. Quanto a isso, acho que não existe nenhum tipo de dúvida. Mas acho que o torcedor brasileiro vai começando a entender um pouco mais como o Danilo funciona. Um jogador que é muito importante na base da jogada, que consegue se associar ali bem na saída de bola, com os seus defensores, com os volantes, enfim, e dá uma sustentação defensiva muito boa. Ele tem uma capacidade de defender a área muito interessante, além de ser um lateral muito forte e muito alto. Não é tão do costume entre os laterais serem do porte físico do Danilo, mas esse porte avantajado dele acaba ajudando. Também tem o entrosamento com o lateral esquerdo, que é o Alex Sandro, que eu acho que esse é o cara que gera mais controvérsias aí na seleção brasileira. Tecnicamente e ofensivamente, o Alex Sandro não é um primor absoluto, mas se tornou um baita defensor conforme os anos foram passando e, né, como eu falei, os dois jogam na Juventus da Itália, são titulares lá há muito tempo e no Brasil também são. A gente tem essa posição da lateral esquerda mais em aberto, mas ainda assim acho que em termos defensivos eles conseguem dar conta do recado, né? E a dupla de zaga cada vez está mais entrosada com o Marquinhos e o Militão. Quando o Thiago Silva joga também dá super conta do recado, e o Fred, por exemplo, tem conseguido cada vez mais também
mostrar o seu valor. Não é o melhor jogador do mundo na posição, longe disso, mas é um jogador muito útil, recupera a bola, marca a pressão, consegue sair dessas pressões também, consegue dar passes verticais com qualidade, consegue desafogar o centro do jogo, enfim, consegue verticalizar essa troca de passes quase sempre, distribuir bem o jogo. E aí se você não tem o Casemiro, você tem o Fabinho, que fez uma partida excelente contra a Argentina, colocou o Messi no bolso, essa é a palavra, então conseguimos encontrar de fato, e isso já era uma certeza, mas esse jogo só solidificou isso, que o Casemiro tem que ser o titular, mas o Fabinho é um ótimo reserva, pode jogar junto dele em alguns momentos também. Enfim, agora eu acho que o último momento, esse último estágio, é encontrar essa movimentação ofensiva, como eu falei, dependendo dos pontas também que a gente vai estar utilizando durante a partida, mas Vinícius Júnior, Antony e Rafinha são, sem dúvida, as melhores opções para a posição, para a função, conseguem agregar muito, né? 2 canhotos e 1 destro, né? Que eu acabei citando, enfim. Então, acho que o grande ponto que o Tite precisa encontrar é essa movimentação ofensiva, torná-la ainda mais fluida e encontrar um camisa 9, que acho que isso é o ponto que mais deixa dor de cabeça para a galera e até para o próprio Tite, né? Você tem o Matheus Cunha, você tem o Firmino, você tem o Jesus, até o próprio Richarlison pode ser utilizado na função e quem sabe o Gabigol, né? Que corre um pouco mais por fora. Então, são 5 nomes mais ou menos, né, para a posição que a gente precisa ficar de olho, porque 2022 vai ser um ano muito de teste, né? O Brasil já está classificado, enfim. E para quem fala, pô, Brasil realmente é favorito? Na minha opinião é um time que tem muita solidez, é um time que não sofre gol, é um time que não cede chance clara, é um time que enfrenta adversários que podem não ser os melhores do mundo, né? A Venezuela não é, a Bolívia não é, o Paraguai não é, o Peru não é. Mas você tem que ter seleções tradicionais aqui, né? Eu acho que, mas ainda assim, acho que você enfrentar seleções como essas, fora de casa principalmente, são desafios muito interessantes, muito mais interessantes do que você disputar um amistoso contra a Eslováquia, com a Eslovênia, com a Irlanda do Norte. Esse tipo de jogo, ainda mais em caráter amistoso, para mim, não desempenha muita coisa e você não quer dizer tanta coisa para quem te assiste também. Então, por conta disso, eu não creio tanto nesse tipo de desafio. E aí, como exemplo, né, o pessoal fala da questão das eliminatórias, que são muito mais difíceis na Europa, e eu tenho uma discordância muito grande com essa frase aí. Se você pega alguns grupos aí, Portugal, que é um time super badalado, talvez a melhor geração da história de Portugal, enfim, o time que ganhou a Euro em 2016 e ficou em segundo no grupo contra a Sérvia, perdendo em casa para a Sérvia, que é um time, uma seleção de média para boa, né? Jogou aí contra o Brasil na Copa do Mundo, mas ainda assim é uma seleção média, não é uma seleção que vai pleitear um título de Copa do Mundo. Se você joga um grupo ali com, além de Sérvia, Irlanda, Luxemburgo, Azerbaijão, enfim, não são times que desafiam tanto o seu poderio. Você pega a Itália, que é atual campeão da Euro, que estava dando show até pouco tempo atrás, até 6 meses atrás, enfim. E você joga ali contra uma Suíça, que é uma boa seleção também, mas de média para boa, não vai pleitear um título de Copa do Mundo com certeza. E ficou à frente da Itália, né? Itália que não conseguiu vencer a Irlanda do Norte. E jogou também um grupo com Bulgária e Lituânia. Então não são grandes desafios. O grupo da França, por exemplo, que é tido como a melhor seleção do mundo, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. Qual que é o grande nível de enfrentamento nesse grupo? Enfim, então a gente pode aplicar esse tipo de desafio para a Bélgica, que enfrentou o País de Gales, República Tcheca, Estônia e Belarus, ou também, por exemplo, para a Inglaterra, que jogou contra a Polônia, contra a Albânia, contra a Hungria, Andorra e San Marino, que é a pior seleção do mundo. Então, você tem vários adversários fracos e muito modestos aí, que fazem só a Inglaterra ter 39 gols em 10 jogos. Para mim, isso não é desafio. Desafio a gente consegue ver na Eurocopa, que é um torneio muito legal, óbvio, né? E óbvio que seria também interessante ter amistosos na Europa, entre Brasil, Argentina e outros times, aí Uruguai de repente, enfrentando a França, enfrentando a Bélgica, enfim, a Itália, o próprio Portugal. Mas esse é um assunto para outro vídeo que infelizmente vai ficar para um outro momento, porque já está muito grande o vídeo aqui. Então, esse é o meu ponto aqui. Acho que, mais uma vez, só ressaltando, o Brasil entra sim como favorito pelas credenciais que eu apresentei aqui no vídeo. Tem alguns pormenores que precisam ser encaixados para 2022, mas eu acho que assim, o futuro é melhor do que se desenhava
há alguns meses, quando o Brasil perdeu a Copa América para a Argentina. Acho que não é um cenário de terra arrasada, e 2022 a gente tem esse período aí para recuperar mais alguns atletas, para desenvolver mais ideias de jogo, e tem tudo para o Brasil chegar sim, bem e forte para a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário aí, inscreva-se no canal. Valeu, até a próxima!